crianças, como vocês estão? Espero que tenham tido uma boa semana, um bom sábado em família. E hoje, domingo, vamos voltar aos nossos estudos de Moisés. E hoje a gente vai estar no 7º estudo sobre a história de Moisés. E a história de hoje é o maná do céu. E a gente encontra essa história lá no livro de Êxodo, do capítulo 15, 22 até o capítulo 16 inteiro, tá bom? Bom, essa história, essa parte que a gente vai estudar hoje, ele tem como objetivo que a gente aprenda a confiar em Deus todos os dias, diariamente, e sem murmurar, sem reclamar. Mesmo que às vezes a gente pense que Deus nos esqueceu, que Ele nunca nos esquece, a gente não deve murmurar e continuar confiando em Deus, tá bom? Antes da gente entrar na nossa lição, vamos fazer aquela rápida revisão, tá bom? Porque a gente viu até agora que a vida de Moisés não foi fácil, desde o seu nascimento, a vida dele foi cheia de emoção. E a última emoção que ele teve foi atravessar um mar vermelho, que o tio Adenilson nos contou a história, né? E se vocês lembram, até lá, depois que eles tinham saído do Egito, na verdade, eles murmuraram, achando que o faraó conseguiria pegar eles, né? Conseguiria alcançar eles e mataria. E Deus cuidou deles. Então eles atravessaram o mar, tudo deu certo, o mar se fechou e os egípcios que estavam no meio do mar morreram, né? Porque o mar fechou e nisso o povo ficou livre dos egípcios. Ficou com o mar distanciando entre os egípcios e os hebreus. Então os hebreus dessa vez estavam livres de verdade, sem risco, certo? E depois de toda essa aventura deles, de atravessar o mar, os problemas deles ainda não tinham acabado, né? Agora eles tinham um problema chamado sede e fome. E o que acontece? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas saíram do Egito? Quantas pessoas Moisés tirou do Egito e tinha que alimentar e dar água? Não? Então a gente vai descobrir isso juntos agora, tá bom? Lá em Êxodo 12:37. Lá fala quantas pessoas saíram do Egito. E antes da gente ler, vai procurando aí na Bíblia, abrindo a Bíblia. A minha já está aqui aberta. O número que a gente vai ver é só referente a homens que estavam na idade militar. Esse número que a gente vai ver não está contando crianças, não está contando idosos e também não está contando mulheres. São só homens na idade militar, tá bom? Então vamos lá. Abriram já a Bíblia em Êxodo 12:37. E lá diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E aqui embaixo eu coloquei para vocês uma informação para vocês compararem o número de pessoas que saíram, né? Os hebreus que saíram, só homens, com o número da população de Taboão da Serra. Se vocês perceberem, a população de Taboão da Serra não é nem metade do número de homens que saíram do Egito. Então, esse número de pessoas era muito superior, tá bom? Voltando, então, agora para a nossa história. Se vocês quiserem ver um pouco mais desse número, né, a confirmação dessa quantidade de pessoas, vocês também podem ler lá em Números 1:46 e em Números 26:51. Lá também traz o número de pessoas que saíram do Egito, tá bom? Bom, depois de caminharem 3 dias, né, atravessaram o Mar Vermelho, e depois de caminhar 3 dias no deserto, o povo começou a reclamar de sede.
E eles estavam naquele momento num lugar chamado Mara, porque a água ali era amarga e não podia beber. E por conta disso que eles chamaram o local de Mara, tá bom? Aí que Moisés fez? O povo começou a reclamar, Moisés foi pedir ajuda a Deus. E Deus falou com Moisés, falou o que ele deveria fazer e que ele daria água potável, água doce para o povo beber, tá? Vai abrir a Bíblia, lá em Êxodo 15, de 22 a 26, que a gente vai ver essa passagem, tá? Além de falar o que Moisés deveria fazer para dar água doce para o povo, Deus também mandou um recado para o povo através de Moisés, avisando que se eles andassem em seus caminhos, no caminhos do Senhor, eles os protegeriam de todo o mal e de toda a doença. Bom, já abriram a Bíblia? Então vamos ler Êxodo 15, de 22 até o 26. E lá diz assim: Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, ó Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ou seja, testou ele para ver se o povo ia ser obediente. Ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei, nem com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor, que cura vocês. Bom, deu água, o povo estava feliz. Mas o que começou a acabar agora? A comida. Depois de quase 2 meses andando pelo deserto, eles estavam chegaram numa região chamada de Sim, que também é um lugar deserto. E eles estavam começando a acabar com a comida que eles trouxeram de quando saíram do Egito. E começaram a murmurar. Começaram a falar assim: para que o Senhor nos tirou do Egito? Para morrer agora aqui de fome? Melhor que a gente tivesse ficado lá. Olha que absurda essa reclamação. Eles queriam continuar no Egito, sendo escravizados, sendo maltratados, só por questão de comida. Deus cuidou deles tanto até ali, né? Fez aquelas distinções da pragas que aconteceu com os egípcios e não aconteceu com eles. Mostrou que Deus é poderoso, abriu o Mar Vermelho. E agora deu água, e agora eles estavam achando que Deus não iria dar comida, que Deus trouxe eles ali para morrer. Olha que absurdo. Então, e daí, murmurando, a gente vai ler essa murmuração lá em Êxodo 16, 2 e 3. E lá diz assim: Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer carne ou outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. E Moisés ficou triste, porque ele sabia que não era isso que Deus tinha prometido para eles, né? Deus tinha prometido uma terra boa, e que aquilo ali era só temporário, né? Era o caminho, era a saída deles do Egito. Então Moisés foi orar. E Deus fez uma promessa para ele, muito importante, que ele enviaria pão, né? Enviaria o maná do céu
todos os dias para os israelitas. E ele ainda explicou, né, que eles deveriam pegar aquele pão, aquele maná, só para aquele dia, que eles não deveriam guardar. Somente na sexta-feira que eles deveriam pegar o dobro de alimento, porque no sábado não teria maná, porque o sábado seria o dia do descanso, então não viria maná dos céus. E como eles murmuraram também que lá tinha carne, tinha alimento em abundância, Deus não mandou só o maná do céu, Deus também mandou carne. Ele mandou uns pássaros, uns pombos, como se fossem pombos, para ali para o povo, para eles poderem também se alimentar de carne, né? E a gente vai ver isso lá em Êxodo 16, de 4 a 8. E lá diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu maná para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: É Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamarem contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, e sim contra o Senhor. Bom, a gente viu aqui agora, né, que Deus enviaria o maná e carne para eles, né, os pombinhos. E você sabe o que é o maná? Algumas versões dizem pão, né? Mas na Bíblia tem a definição do que é o maná. E a gente vai ler essa definição lá em Êxodo 16, 31. A gente vai pular um pedacinho da história, depois a gente volta, tá? Então, lá em Êxodo 16, 31, ele diz o que é maná. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido como uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Nossa, que delícia devia ser essa sementinha, hein? Porque bolo é bom, mel é bom. Imagine bolo de mel. Que delícia, né? Olha que cuidado de Deus. Ele podia mandar uma sementinha com gosto de nada. Era nutritivo, mas Deus se preocupou até com o sabor da sementinha, né? Bom, agora que a gente viu já o que é maná, o que eles deviam fazer, Moisés deu a orientação que eles não podiam guardar o maná, né, para o dia seguinte, que todos os dias eles iam ter um maná fresquinho de Deus. Olha aí a prova da obediência e confiança a Deus, que todo dia Deus enviaria maná para eles, né? E eles não podiam guardar. E a pergunta é: vocês acham que eles obedeceram? Eles tinham que cumprir duas coisas referentes ao maná. A primeira, que eles não poderiam guardar para o dia seguinte. Todos os dias teria maná fresquinho. Porém, só na sexta-feira, Deus deu a orientação que eles deveriam guardar na sexta o dobro, porque no sábado não teria maná. Então, ele já avisou o dia que não teria maná, que era o sábado. E agora a gente vai ver se eles obedeceram essas duas orientações. Então, a primeira que a gente vai ver está lá em Êxodo 16, 19 a 21. E a gente lê assim:
Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Ou seja, se ficou no chão, não era para comer no dia seguinte. Então ele derretia. Se você guardasse, ia ter bichos e um cheiro mau. E a outra parte, né, a outra recomendação do guardar o dobro na sexta-feira, se eles obedeceram ou não, a gente vai ler lá em Êxodo 16, do 27 ao 29. E lá diz assim: no sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem. Ninguém deverá sair de casa. Olha aí. Moisés se irritou, Deus se irritou, porque o povo ainda não estava seguindo as ordens e as leis de Deus. E o que acontece? Deus cuidou do povo por 40 anos que eles passaram no deserto, até eles aprenderem a confiar em Deus. Então, por 40 anos que eles ficaram no deserto, Deus mandou maná do céu todos os dias, não deixou faltar. E a gente vai ver isso, né, esse cuidado de Deus, lá em Êxodo 16:35, que diz assim: durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã. Então, até chegar a Canaã, eles tiveram maná todos os dias. Olha que cuidado maravilhoso de Deus, né? Mas precisamos confiar em Deus. E essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem todos os dias que mesmo que vocês estejam passando por um momento difícil no deserto, que vocês ou sua família esteja achando que Deus esqueceu de vocês. Deus não esqueceu, Deus mandará providências, Deus mandará maná do céu para você e para sua família, tá bom? Ore a Deus pedindo isso, que Ele cuidará de vocês, tá bom? Não murmure e agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida e pelo que Ele fará ainda, tá bom? Na próxima aula, a história de Moisés ainda continua muito emocionante, cheia de novidade, e a gente vai ver o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Ele vai receber uma mensagem de Deus maravilhoso. O primeiro download da história. Deus com o homem. Lá, ó, vai escrever com a própria mão uma coisa maravilhosa pra gente, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da nossa história de Moisés, que é muito emocionante, cheia de novidade. Tenham um bom domingo e um bom almoço. Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom, crianças? Beijo e até o próximo domingo. Tchau!